Seu cérebro, como o da maioria, busca um padrão. Meu cérebro não funciona desse jeito. Um cara inteligente, fora da curva, dotado em habilidades em artes marciais e no manuseio de armas. Uma combinação que, para construir um bom filme, precisa estar no meio de uma trama criminosa, instigante e convincente. Quem assistiu ao primeiro O Contador sabe muito bem o que esperar dessa continuação. Vamos começar então logo pela história, claro. Desde o primeiro filme achei a premissa muito promissora para uma sequência. O protagonista Christian Wolff, portador da síndrome de Savant, uma condição que lhe oferece habilidades matemáticas e entendimentos relacionados a padrões, recebeu treinamentos aprofundados em áreas que o tornam perfeito para trabalhos, digamos assim, sujos. Nessa sequência consegui observar algumas mudanças com relação ao primeiro filme, mas falaremos no tópico a seguir, que é o roteiro, porque a história é boa. Hora então de falarmos, claro, do roteiro. E para você que não sabe, o roteiro é o responsável por contar a história de um filme, tá? Imagine só um livro que é escrito de forma diferente, entregue ao diretor do filme, e através desse livro, com base nesse livro, as cenas, as falas, tudo mais relacionado à produção do filme é feito. Com relação às diferenças entre os dois roteiros dos dois únicos filmes até agora, posso dizer sem nenhum problema que a proposta desse roteiro segue a linha cinema com pipoca. E fica fácil dizer isso porque as cenas são claramente voltadas ao grande público, mas que recebem os cuidados necessários que as tornam mais aceitáveis a filmes de ação que querem chegar a algum lugar. Em outras palavras, as coreografias das lutas são bem talentosas e os diálogos que as precedem não são preguiçosos e nem infantis. A linearidade do roteiro é boa, mas não tão simples. Então reserve alguns neurônios aí para o trabalho de ajudá-lo a entender a trama. Contudo, não é uma trama difícil de inferir, mas se mantém ali, na medida certa, para que um filme de ação não caia na pobreza. E esses dias eu estava assistindo a um trecho do programa Pânico na Pan e o apresentador Emílio Zurita comentava sobre esse filme e ele disse justamente o seguinte, que algumas cenas elas são tão engraçadinhas que elas desvirtuam o filme em comparação ao primeiro filme. Não foram bem essas palavras que ele usou, mas mais ou menos isso. Bem, eu assisti ao filme, não porque ele disse isso, claro, mas porque estava na minha programação para assistir esse filme e confesso que não identifiquei nenhum exagero. As falas tidas como alívio cômico, na verdade, não são alívios cômicos na minha concepção, mas falas inteligentes e adequadas à proposta desse filme. Eu gostei do roteiro. Agora é hora de falar desse tópico aqui que interessa a muita gente saber quem está no filme, né? O elenco. Se você assistir ao meu vídeo sobre o filme K.O., que acabou de estrear no catálogo Netflix, sobretudo nesse tópico sobre elenco, vai entender por que eu falo o que falo. Aqui nesse filme O Contador 2, repare na atuação de Ben Affleck. O ator confere ao personagem mecanismos necessários para torná-lo um protagonista convincente. Afinal de contas, existe uma condição patológica específica naquele personagem, então ele precisa convencer justamente nessa parte. O ator é muito bom e ponto. Já Jon Bernthal fica bem em cima da linha que separa uma interpretação medíocre e exagerada de uma excelente performance. E é a habilidade que esse ator tem de permanecer nessa linha sem cair nem para um lado nem para o outro é o que o torna diferenciado. O elenco restante cumpre direitinho, tá? O combinado com a produção do filme. Então tá todo mundo muito bem. Trilha sonora que é importante para muita gente, né? Tem pessoas aí que acabam lembrando por muito tempo dos filmes graças às trilhas sonoras. Então vamos lá. Aqui em O Contador 2, infelizmente não tem nada especial, a não ser aquela trilha trivial, aquela trilha sonora instrumental muito bem feita, e é só isso. Para aqueles que gostam de uma surpresa no final, que gostam de ser surpreendidos, é hora de falar do plot twist. Será que esse filme aqui tem? O Contador 2 não traz nenhuma surpresa significativa no final que pode ser descrita como um plot twist. É um fechamento interessante, tá? Talvez você goste, eu pelo menos não fiquei decepcionado. Tem alguns pontos ali que se eu pudesse mudar, eu mudaria. Eu faria um pouquinho diferente
Eu não posso falar por conta dos spoilers, né? Mas ali no terceiro arco tem algumas coisinhas que eu achei simples demais. Parece que houve ali talvez uma certa pressa para fechar o terceiro arco. Eu não sei, talvez tenha sido só uma impressão. Veja lá, depois volte aqui, conte nos comentários para ver se você concorda comigo, se o fechamento do terceiro ato foi perfeitinho para você ou não. O filme reúne muitas coisas legais, cenas de ação bem interessantes, tá? Como eu disse, os diálogos até que de certa forma bem elaborados, né? Tudo muito costuradinho, tudo muito, eu não diria perfeitinho, mas fica dentro do esperado. Mas eu ainda acho que um plot twist seria muito, muito interessante aqui e infelizmente o Contador 2 não tem. Pergunta valiosa com aquela resposta de ouro, hein? É hora de saber se o Contador 2 vale o seu tempo. Será que vale? O filme é bem realizado, tá? Bem dirigido. A propósito, tem uma cena de apresentação de um personagem que eu acho que é uma das cenas mais legais do filme, da forma como ela é construída. Você vai assistindo aquela cena sem saber muito bem o que esperar. De repente, aquele personagem levanta, tem uma fala, começa a caminhar e você começa a perceber o porquê de tudo aquilo. Eu acho que esse elemento do roteiro faz a diferença para tornar um filme mais atrativo, para tornar um filme mais marcante. E aqui em O Contador 2, nós conseguimos ver não apenas isso, como cenas de ação, como eu disse, bem elaboradas, uma direção muito boa, a parte técnica ali de edição, de som, tudo bem feitinho, tudo muito bem costuradinho. Enfim, o filme não é excepcional, mas consegue entreter bem, tá? Se você vem do primeiro filme, O Contador, para pegar essa sequência, eu acredito que você não vai ficar decepcionado, tá? Tem uma diferença sim, como eu disse, mas é um bom filme. Obrigado para você que chegou até aqui. E aí, já aprendeu a utilizar os serviços oferecidos pela 2 ou 1 com Café? Esse é o nosso diferencial, tá? Fazer com que você não perca tanto tempo para escolher os seus filmes aí. Para isso, ó, colabore com o nosso trabalho, deixe um like nesse vídeo, quem sabe aí, ó, se ele te ajudou, se inscreva no canal. E toda vez que você estiver na Prime Video, vai se lembrar da 2 ou 1 com Café. Pessoas, cinema e, claro, café.